Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à nossa segunda temporada da série Night Gallery, Galeria do Terror aqui no Brasil. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos? A gente vai falar aí sobre o primeiro episódio da segunda temporada, que, caramba, já começa com um episódio fantástico, assim, com coisas interessantes e com uma dinâmica diferente, né? Eu acho que até antes da gente começar a falar um pouquinho sobre as histórias, seria legal falar sobre essa questão que foi colocada na segunda temporada de ter essas esquetes de humor, essas gags no meio dos episódios, coisa que acabou gerando muito estresse, né, entre o Rod Serling e o Jack Laird. My next guest is a six-time Emmy Award winner for 16 years, ever since he received the Peabody Award for Requiem for a Heavyweight, which is made into a film. He's been at the top of the profession in television. His current television series, Night Gallery, is probably best known for, well, he's known for that and Twilight Zone, of course, and he recently completed a screenplay, which is about to open, I think, a movie called The Man, James Earl Jones, opening around the country shortly. I mean, of course, Mr. Rod Serling. Fan club is it? Did you two know each other, both having written Met once before, yeah. sci-fi from time to time, as they call it? SF, not sci-fi. Sci-fi is disgusting, isn't it, for science fiction? Sci-fic is what it would be, actually, and that's even worse. I should ask you both about your dreams. Do you have you ever been afflicted with nightmares, and if so, did you ever get a story out of one? No, not nightmares that the normal, average, ordinary person wouldn't have. I can't speak for Arthur, of course. Isn't he average and ordinary? I don't know, ask Arthur. I've never had any useful nightmares. Never had one. None that I could sell. I think some people have the feeling that a writer could probably turn his dreams into stories, and I don't know of a case of that ever happening. Maybe Coleridge once or something, but that's something else. I hear that frequently. That do you ever have bad dreams? They say. Do you ever have dreams that can be transposed and changed and altered and somehow shoved into a fiction form? I've never had those kind of dreams. It's not that easy. And my dreams, of course, aren't way. producible anyway. In most public places, I would think. Well, you couldn't use that for television, but maybe for movies. I feel sorry for you ever since I read an article about you in TV Guide recently, where you came off very depressed and worried and upset over your success. And I read it and didn't realize it was about me. I'm not depressed. I don't have that massive an ego that I run around preoccupied with myself. I'm particularly sorry you brought it up, Dick, because I've been fascinated by what's been said here this evening. What you did on the convention floor and Arthur's comments about science fiction and the projection of science and the rest of it. And it strikes me that, you know, the cover of a TV Guide thing is probably much ado about the absolute littlest on earth, I suppose. And so you're sorry I brought it up, and I wish you had. Well, it's been nice having this chat, Dick. I'm sorry, Rod. If you don't want to talk about what I want to talk about, you can't stay. Well, let me bring up something else you'll be sorry about. No, last time I was here, we got off on some strange thing. I know. I don't remember what it was now, but I remember the feeling. Are you at odds with the network over Night Gallery, or do you not want to talk about that? Oh, no, not really. They say it's Rod Serling's Night Gallery, and it isn't really Rod Serling's Night Gallery. It's somebody else's. And I only write a few of the scripts, and I front the show. It's not yours. It doesn't remotely belong to me. I have no proprietary interest in that at all. Some of the shows are quite good and quite interesting, but it's not science fiction, and it ceases to be fantasy. It's sort of a quick run through a cemetery. And it tries to compete with shows which are more popular than it is, namely Mannix, which is very action-packed and full of violence, and I suppose of its type, of its genre, it's very well done.
But that wasn't what Night Gallery was supposed to be about, Dick. It was supposed to be a much more cerebral exercise. It was supposed to be much more diversified in its approach to things. It could be all things, science fiction and fantasy and the occult and the bizarre. But unfortunately, it's been an inconsistent show. But it may do very well. I just wish they'd use somebody else other than me, that's all. What you're talking about is loss of control, then, I suppose. Did you ever Artistic have control over the I form? thought I had at one point until the phone didn't ring for several weeks. And then I kept wondering, when are they going to ask me? And they never asked me. They've been very nice. They've been very gentle and very good-hearted and warm and very unhostile. But unfortunately, that doesn't come with creative control. Não, exatamente. O Rod Serling, como a gente já comentou em outras vezes, ele não tinha o controle criativo. Era o produtor, o showrunner era o Jack Laird. E o Jack Laird, não só ele, também a própria emissora, também a CBS, eles não queriam que a série tivesse fosse muito pesada, muito cerebral, muito complexa. Ela podia ter elementos de horror e fantasia, mas tinha que ser uma diversão leve para o pessoal assistir, né, na sua noite, a família. E tiveram a ideia, que eu acho muito desgraçada, na minha opinião, de colocar esquetes de humor entre um episódio e outro. Quais são alguns dos problemas desses esquetes de humor entre um episódio e outro? Eles tentam misturar humor com elementos de terror, só que de uma maneira tão boba, tão preguiçosa e tão desleixada. É um negócio que foi feito meio que a toque de caixa, às pressas, para preencher espacinho ali entre os segmentos. Então, na verdade, nenhum deles tinha um roteiro muito elaborado, não era uma filmagem muito elaborada, era bem qualquer coisa. E, basicamente, ele atrapalha a apreciação, ele, em vez de ajudar, ele atrapalha a apreciação dos segmentos. O Rod Serling, com muita razão, achava que isso não era nada bom, e ele tem razão. Nós vamos ter a oportunidade de falar rapidamente sobre as duas esquetes de humor que são introduzidas entre os segmentos desse primeiro episódio da segunda temporada, e como eles não ajudam muito, pelo contrário, ajudam atrapalhando, né? Esse primeiro episódio, é uma pena. E como também esses sketches têm excepcionais atores ali pagando um baita do mico, né? Também. Assim, interessante que é um problema, inclusive, da maneira como é feito, porque essa espécie de gag rápida, assim, que é conhecida, inclusive, do teatro do vaudeville, né? De você manter o público aceso ali na plateia, né? Você fazia uma gag rapidinho e desce a cortina de novo, entendeu? Até para manter o público quente até voltar novamente os artistas, né? Mas isso na televisão não funciona muito. Veja bem, tem umas que são engraçadas, se não muito absurdas, né? A gente vai falar dessas duas que tem aqui. Então, esse primeiro segmento aqui do primeiro episódio da segunda temporada vão ter 4 histórias, porque você tem que contar as gags, né? E depois, como a gente falou, escutem os nossos podcasts anteriores, tá? Sobre Galeria do Terror. Ainda teve um absurdo na maneira como foi distribuído, como é que foi entregue para a produção da televisão. Foram colocadas séries que não tinha nada a ver. Foi feita uma certa falta de respeito com o trabalho dos envolvidos ali, né? Então, Night Gallery foi uma série muito estressante, muito problemática, mas é muito divertida. E essa revisão também é divertida. Então, o nosso convite fica aqui, tá? Se você nunca escutou o nosso podcast, é a primeira vez que você está chegando aqui. Como eu falei, eu sou Angélica Redis, eu tô aqui com o Marcos Noriega, e nós somos um podcast que fez todos os episódios sobre a série clássica Além da Imaginação. Então foi feita uma votação quando a série acabou e ganhou Galeria do Terror. Já estamos então no segundo ano falando de Galeria do Terror, mas a primeira temporada também é ótima, né, Marcos? É fantástica, né? Sim, tem muitos segmentos incríveis na primeira temporada, e vamos agora ver o que deu certo, o que não deu nessa segunda temporada, né? Essa segunda temporada vai contar com 23 episódios,
divididos em alguns em vários segmentos, Aham. e a última temporada são 18. Né? Isso. Também com divisão. Alguns episódios da terceira temporada é um episódio só, não tem divisão em segmentos. Inclusive as gags, a gente vai falar sobre isso também mais pra frente. As gags se reduzem na terceira temporada, né? Isso. Você vê que não fez muito sucesso mesmo, né? Apesar de que dá uma dosinha no coração. Tem gag nesse episódio que é o Leslie Nielsen, né, fazendo. Então é absurdamente engraçado e absurdo, né? Mas vamos lá, então. Nossa dinâmica de gravação é sempre assim. Um de nós conta uma história, a gente comenta o que a gente achou e tal. Quando a gente fazia os podcasts de Além da Imaginação, a gente fazia recomendações de filmes, séries no final. Aqui a gente resolveu fazer durante mesmo o episódio, porque como são segmentos variados, de temáticas variadas, a gente deixou isso uma coisa mais, né, Marcos, mais capilarizada no episódio. Então, a gente pode recomendar As Mãos de Orlac em algum momento, por exemplo. E por aí vai, algum filme de vampiro que a gente acha legal. Então, se ligue nas recomendações, porque a gente costuma colocar na nossa publicação, na versão podcast, as recomendações. A gente deixa o episódio. Quem costuma reclamar, falar assim, nossa, por que vocês estão só falando? Eu quero assistir o episódio. Você não leu a descrição. Então é importante que antes que você reclame, você leia a descrição. Na minha época de escola, o professor falava, leia o enunciado. Né? Não tinha isso, né? Na nossa época de escola, leia o enunciado corretamente. No YouTube costuma você ler a descrição. Na descrição a gente costuma colocar link para assistir o episódio. A gente tem canal no OkHook, onde a gente fez a publicação. Você pode assistir legendado, a gente dá toda a força para o pessoal poder assistir o que a gente comenta, né? A gente não dificulta. A gente sempre facilita. Então, aqui no primeiro episódio, né, Marcos? A gente vai falar sobre o que, na minha opinião, é o melhor segmento deste primeiro episódio, que é o garoto que previu terremotos, né? Sejam muito bem-vindos a este museu de raridades. Não se paga entrada, não é necessário ser sócio. Apenas uma crença forte e rija na escuridão no topo da escada, onde as coisas tropeçam na calada da noite. Exemplo, o primeiro quadro desta noite. Um garotinho fechado numa bola de cristal. Ele tem um dom muitíssimo especial. Ele pode profetizar. Mas vocês duvidarão olhando este quadro por trás. A profecia sempre foi um dom, mas às vezes ela pode tomar a forma de um pesadelo. O título do quadro é O Menino que Profetizava Terremotos. E esta é a Galeria do Terror. Esse primeiro segmento, ele não é só melhor, ele é exponencialmente melhor. É tipo, tem o restante do episódio. Não dá pra comparar, não dá pra chegar sequer perto uma coisa da outra. Me desculpe, né? É um dos melhores segmentos de toda a série, tá? Isso. Então acho que é importante até ter isso em foco, que o menino que previa terremotos é um dos melhores segmentos. Ele tem uma bad vibe, ele tem uma angústia, né? E como é que a gente vai fazer? Começa você contando a primeira história e tal. Acho que a gente tem que falar até do diretor, porque esse diretor, ele é super legal, né? Desse primeiro episódio, que é o John Badham, né? Que ele é de filmes famosos aí dos anos 80, Tocaia e tal. Filmes que eu adoro, assim, muito legais. Se a gente for fazer uma sinopse do episódio, a gente basicamente tem um programa de TV, tem um canal de TV e eles estão ali, vai ter um novo programa, vão tentar, num programa que eles têm semanal, trazer uma atração. Tá tendo uma briga, a gente deduz pelo roteiro que tá tendo uma briga pela audiência, estão atrás de alguma atração que dê uma vantagem para eles em relação à concorrência naquele horário, né? Naquele programa de entrevistas e tudo mais, e o produtor do programa, ele trouxe um trunfo que é um garoto de 9 anos de idade que parece não ter nada de especial. O dono ali do canal, né, o gerente do canal, dono do canal, ele fica sabendo que o que eles têm para apresentar naquela noite como trunfo, né, para ganhar audiência, é meramente um garoto com 9 anos de idade que tem algum dom especial que ele não sabe o que, e o cara já fala assim, pô, que é isso? Eu vou te demitir, hein, o produtor do programa? Aquele produtor ele é muito brabo. Aliás, ele é interpretado por um cara delicioso, né? Ele já é falecido.
quem gosta daquele filme Casamento Grego, né? Que é uma comédia tão gostosa, né? E tal. Ele é o patriarca do Casamento Grego, né? Esse ator aí, nossa, faleceu. É o Michael Constantine. Michael Ele já Constantine. teve em Além da Imaginação naquele episódio I Am the Night Color Me Black, o pessoal deve lembrar da quinta temporada. Sim. E também teve na série Quinta Dimensão. Ele é o cigano do filme A Maldição do Cigano. Isso! Também? Fazendo cosplay de cigano. É ele mesmo, né? Então, Que ele toca no cara e fala magro. Entendeu? E ele tá bem demais nesse episódio. É que assim, esse menino, ele tem o dom da profecia, né? Ele vai, basicamente ali quando ele aparece, ele conta, entre ele contar o que ele tá fazendo no dia a dia dele, do que ele tá lendo, do que ele tá estudando, entre uma coisa e outra, ele tem aquele tchum e ele fala uma profecia na hora. É claro que a princípio, o cara que é o dono do canal fala, ok, essas profecias não vão se cumprir, nós vamos fazer papel de idiota aqui e não vai dar nada certo. É meio moleque falando assim, olha só que eu aprendi, isso aqui é mó legal, um joguinho da hora, ele mostra. Um joguinho, né? E o cara olhando, falando, what? Né? O produtor, né? E tal, e do nada ele para. Menino, olha, a menina tal vai ser resgatada, ela está viva, só está com a perna quebrada. É como se ligasse um interruptor nele, né? Ele recebesse essa informação e tivesse que falar. Sim, a gente depois vai ficar sabendo que tem uma relação direta entre ele ser muito estudioso, ele lê muito e essas previsões. Ele vai explicar depois o menino a relação que há entre uma coisa e outra. Mas e ele também prevê um terremoto nesse primeiro programa. Ocorre que tanto realmente a tal menina que está desaparecida é encontrada, exatamente como ele fala e com a perna quebrada, como ele diz, quanto também acontece o tal terremoto. Aí, obviamente, o cara que é o diretor do programa, aliás, o dono, né, o dono ali da televisão, ele fala, realmente isso é um fenômeno. E aí o menino, a gente vai chamar, ele berra, né? Manda chamar o velho com o menino. Isso. Porque ele tava maltratando muito o velho, né? O senhorzinho que é o avôzinho. Nossa, como ele maltratou, como ele foi mal educado com aquele senhor, né? Ele manda apagar a fita do programa, isso antes dele saber que as profecias foram cumpridas. Ele manda apagar a fita do programa e manda botar o avô e o moleque pro olho da rua e fala, manda, tira esses dois daqui. Claro, quando as profecias são cumpridas, ele resolve deixar o menino como uma atração e nós vamos ver o que acontece 1 ano e meio depois, quando o menino já é um baita sucesso, o programa dele, né? Isso. De audiência. E, ao mesmo tempo, ele tá causando tanto furor que, claro, ele virou também objeto de estudo pelas universidades, pelos pesquisadores, porque querem saber como é que ele consegue prever o futuro. Tem um cara do governo que fica lá, né? Tem até um lance que ele mostra, o cara do governo, ó, ele fica ali o tempo todo. Se o menino falar alguma coisa que não pode e tal, ele vai interromper o programa imediatamente, Isso. né? A gente deduz que em vários momentos isso aconteceu. Ele deve ter feito alguma previsão ou revelado alguma coisa que tinha valor, digamos, de segurança nacional ali para a política dos Estados Unidos e aí o programa deve ter sido cortado. E tudo isso... Aí antes da gente chegar no final, o que acontece no fim, por que esse episódio, que é um episódio curto, ele dá tão certo? Antes de tudo, esse episódio é maravilhoso, ele é excepcional, ele tem um impacto muito grande. Ele é um conto da Margaret St. Clair, viu? Aí é que eu acho que o que faz esse episódio ser tão espetacular. Primeiro, o roteiro é do Rod Serling, né? Roteiro do Rod Serling. E não é à toa que esse episódio foi escolhido. A Margaret St. Clair é uma fulana, ela foi uma escritora ativa entre os anos 40 e 70. Ela é pioneira de mulher escrevendo ficção científica e fantasia. O Rod Serling gostava demais do trabalho dela, reconhecia muito a importância dela enquanto pioneira, né, de uma mulher escrevendo essa literatura de gênero. Ele adaptou esse conto dela com muito coração, com muita vontade. Os diálogos, as falas que tem nesse conto, que tem nesse roteiro que o Rod Serling fez, são absolutamente perfeitos. É um roteiro que ele é redondo, ele é perfeito, com diálogos que são
muito precisos, muito impactantes. A voz de cada personagem, ela tá ali perfeitamente reconhecível. Ele é elegante, um roteiro com umas falas interessantes. A atuação do Clint Howard, porque a gente não falou ainda sobre essa coisa atores, né? Eu acho que a gente vai falar. É uma atuação quase sobrenatural, né? Porque se você ligar o nome à pessoa, sim, o Clint Howard é o irmão do Ron Howard, né? E tio da Bryce Dallas Howard, é a família Howard toda, né? Inclusive o pai deles, né? O pai estava lá, ele era o cameraman, né? O Rance Howard. Então, ele é um roteiro muito elegante, ele é muito sintético, ele é conciso, né? Sei lá, ele vai do ponto A pro ponto B e é isso aí. Temos uma história, temos alguém falando que as previsões ao vivo na televisão, porque a televisão tinha isso de ser ao vivo, né? Acho que é importante a gente falar que caso tenha algum problema, isso aí também dá um certo, né, desgaste para poder resolver, né? Então, é uma história que tá tudo ali. O que pode acontecer quando um menino, de repente, fica tendo esses flashes e falando previsões? Vai acontecer um negócio muito interessante e muito trágico, na verdade. Só que não sei se a gente conta o final, acho que não. Não, quem chegou aqui assistiu, conta. O que ocorre é o seguinte, num desses programas, o menino ele chega para o avô e para o pessoal da produção e fala, olha, eu não tô me sentindo bem, eu não quero gravar, eu quero ir embora para casa. E aí começa aquele negócio, não, poxa, nós estamos aí no auge da audiência. Não, o próprio dono da emissora chega pro menino e fala, o que você quer, o que você precisar. O produtor, né? Chega assim, nossa, primeiro ele é super gentil, daqui a pouco ele começa a ficar bravo. Começa a ameaçar, te dar férias, vou te triplicar teu salário, vou te dar o que você quer. Mas termina aí, viu? Termina esse programa hoje que depois você tira umas férias, eu faço o que você quiser, te dou pago férias na Europa. Enfim, não dá pra gente não ter o programa de hoje. Aí o menino, ele fala uma coisa interessante, né? A gente até então não sabe qual é a previsão que o menino vai fazer. Mas o menino, ele fala pro menino o seguinte, tentando convencer o menino a fazer o programa. Ele fala, olha, muita gente, você é a esperança dessas pessoas. Elas esperam o dia inteiro, a semana inteira, chegar o momento em que você vai fazer as previsões. Elas passaram a depender psicologicamente de você. Se ele você mesmo não meio que uma coação, né? Isso. Uma pressão psicológica, né? Você tem que falar, você tem que fazer. Mas aí o menino, escutando isso, ele fala assim, olha, sabe que você tem razão? Realmente, você me convenceu. Aí o menino vai pra frente das câmeras, e aí é que eu falo que entra o brilhantismo do Rod Serling enquanto escritor. Ele começa a fala dele, o menino, lembrando as pessoas que estão ali dos erros que a humanidade comete, do preconceito, da guerra, da violência, dos problemas que a humanidade, da poluição, e é um detalhe que a gente viu anos 70, isso é 1971, não é? Então a gente vivia ainda muitas tensões da Guerra Fria, a gente vivia uma preocupação crescente com o meio ambiente na época, com a destruição do meio ambiente, tinha essa discussão dos problemas raciais, e aí o menino vai lembrando de todas essas questões prementes e essas dificuldades que tem no mundo e muito nos Estados Unidos também. Só que ele fala, olha, amanhã vai ser tudo diferente. Amanhã a nossa vida vai mudar. Não vai ter mais ódio, não vai ter mais preconceito, não vai ter mais guerra, não vai ter mais destruição do meio ambiente. Então vocês vão dormir em paz, que vai ter uma nova era que vai começar amanhã. Ele dá uma tremenda de uma mensagem de esperança depois de meio que apontar os dedos para os problemas e erros da humanidade. E isso me tocou demais, né? Quando ele faz isso, né? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que o menino tá falando isso, ele tá com uma expressão muito séria, muito carregada, né? Quando o programa termina, uma moça que ela é de uma psicóloga de uma universidade destacada ali para conversar com o menino e tentar descobrir como ele consegue prever, né? O que tem ali por trás dele ter a possibilidade de prever o futuro. É aí que ele vai explicar, olha, eu só consigo prever até 48 horas no futuro e as minhas previsões estão relacionadas com algo que eu conheço. Eu tenho que ter lido sobre o assunto, tenho que saber alguma coisa para poder fazer uma previsão mais clara.
E ele fala, essa previsão que eu dei hoje, eu só consegui por causa de algo que eu li. Eu li algo a respeito do Sol, do que acontece se o Sol ele explodir, se ele virar uma supernova, né? E logo a moça que está escutando aquilo, ela junta 2 mais 2 e ela entende. E quem está escutando o menino falar ali, o avô também está presente, se eu não me engano, não é? Logo entende que o que vai acontecer é que vai ter algum fenômeno relacionado com o Sol, que a gente logo deduz que vai ser o fim da raça humana, né? É. Então, eu achei até que, já que você comentou sobre esse negócio dele, o que ele lê e o que ele se informa, isso de certa maneira faz com que as previsões dele aconteçam, deixa meio em aberto se ele também, de certa maneira, tem alguma força, algum poder sobrenatural para que essas previsões aconteçam, né? A gente conversou sobre isso, né? É interessante. Eu acho que isso é um subtexto curioso, porque. E aí teria a ver também com essa questão do quanto a percepção desse menino, ele estando na TV e ele fazendo as previsões e lendo muito, a percepção dele do quanto também tem muita coisa errada, né? No mundo. É verdade. E para uma criança tão jovem, isso pode ser muito, muito difícil, né? Conviver com essa realidade. Você tinha citado que esse é dirigido pelo John Badham, né? O cara que dirigiu Embalos de Sábado à Noite, esse diretor, dirigiu Drácula, que é aquele Drácula do Frank Langella, dirigiu Jogos de Guerra, enfim, Short Circuit, Incógnito, a Assassina com a Bridget Fonda. Era um cara que nos final dos anos 70 e início dos anos 80, o cara tava com tudo, esse diretor, e ele, pra mim, ele tem uma direção muito segura, ele sabe muito bem, ele estava iniciando na direção nesse ano de 71, inclusive, em episódios de TV, mas ele já tem uma direção muito segura, essa coisa no final, quando o menino tá fazendo a última previsão, a tela vai dividindo em várias telinhas, pra gente saber que a mensagem dele tá chegando em todos os televisores ali, né? E é muito bacana, né? Verdade. Não, é um episódio que ele termina de uma maneira angustiante, né? Porque você imaginar o fim da humanidade, a destruição do mundo, sempre é uma coisa angustiante, né? Porque todos esses filmes, né? Esses filmes de apocalipse, esses filmes que nem aquele Olhe pra Cima, né? Não tem aquele Olhe pra Cima, aonde realmente a humanidade vai ter fim, né? É uma coisa angustiante. Então eu acho interessante a escolha de você pegar um episódio, né? E você, nesse primeiro episódio, esse primeiro segmento, ser uma coisa tão bad vibe, tão forte. Porque quando ele depois, porque obviamente a psicóloga que tá lá pra atendê-lo, que vai na casa dele, conversar com ele, com o avô, ela entendeu que ele, por algum motivo, não tá falando a verdade, né? E ela acaba conversando com ele, pedindo pra ele se explicar melhor. E ele resolve começar a falar. E aí sim, ele fala essa questão da supernova. Ele fala que ele teve uma visão do mundo sendo destruído pelo Sol. E a cena, ao mesmo tempo, é interessante como é feita. A cena vai ficando cada vez mais avermelhada. Como se ele estivesse sob um sol muito forte. Entendeu? Então, cada vez mais fica mais vermelho, mais um filtro vermelho da cena. E termina nesse ponto, onde que você vê os carros parados, as buzinas soando, o magma explodindo, assim, do centro da Terra. É um episódio que ele termina de uma maneira que não é nada engraçado, sabe? E aí que a gente entende como é que é estranho você ter, depois de um episódio assim, um segmento humorístico curtinho, né? Sim, esses recursos narrativos que você falou, o diretor, o John Badham, ele lança a mão deles porque o roteiro pede, né? Então, quando você tem um roteiro muito bom, o diretor ele tem que se esforçar para transmitir aquilo e usar recursos da narrativa, que nos episódios seguintes a gente não vai ver isso, né? Infelizmente, assim, nos outros segmentos desse episódio, né? E tem episódios bons nessa temporada, assim, tem vários Muito episódios bons. divertidos, engraçados, né? Mas, assim, na minha opinião, esse é o melhor segmento, assim, né, até da própria série, né? Se a gente for fazer depois um top 10, um top 20, né? E é engraçado na fala do menino, né? Que o nome dele é Herbie, né? Ele fala assim, e tá tudo bem. Tá tudo bem, avô. Tá tudo bem, fulana, que é psiquiatra.
Tá tudo bem, porque a gente não vai sentir, vai ser tão rápido que a humanidade Uhum. vai desaparecer. E talvez isso seja bom. E é aí que vem aquele sentimento, né? De falar assim, a humanidade, o planeta está sendo destruído e o nosso planeta sendo destruído, parece que a humanidade é bom, né? Para o universo, entendeu? Não existiam seres humanos que têm essas tendências todas egoístas, né? E a propensão à violência, a propensão a maldade, tanto quanto tem propensão Uhum. para bondade, né? Então é interessante esse primeiro segmento aqui, o menino que previa terremotos, né? Para depois vir um pequeno segmento aqui, que eu até anotei aqui, que é o do vampiro, né? Que é de Uhum. uma... Assim, É claro que a gente assistindo hoje em dia, né? Tudo tem a sua época e também tem o seu zeitgeist. Essa época era os anos 70, era uma época mais hippie das coisas. Assim, você vai ter um segmento onde tá um vampirão, né? Que tá ali, a campainha toca, chega alguém na casa dele, e é uma moça toda ouvindo radinho, musiquinha lá né? É Miss Lovecraft Sent Me, o nome Uhum. desse segmento. Uhum. Ela vai ser a babá de um filho dele que ele não mostra, né? Ele só fala assim: olha, minha esposa já foi, eu estou indo agora. Ela fica até brincando com ele, fala assim: ah, vocês são muito modernos, né, e tal, né? Aí ele fala, eu vou lá me despedir do meu filho para poder ir. E ela vai escutando, conforme ela vai escutando, escuta uns roncos, correntes e coisas estranhas e tal. Você entende que a personagem fica com medo, né? Mas é muito curtinho, o roteiro é do Jack Laird e a direção do Gene Kearney, né? Você vê Uhum. que ali tem você vê que a Betsy, né, é a atriz Sue Lyon, né? E Ela o é a Joe Lolita do é, filme do Stanley Kubrick. do Kubrick, né? Então, a moça bem Uhum. bonita. E tem o Joseph Campanella que faz o vampiro, né? E tal. Isso. Ou seja, ela fica escutando aquelas coisas, daqui a pouco ele vai ver, ela já foi. Então, Uhum. é aquela mini gag mesmo, né? Entre um episódio e outro, que você fala assim, what the fuck, né? Uhum. E detalhe para quem tá nos assistindo, porque isso eu já até comentei com o Augusto, que ele nos acompanha. Abração pro Augusto, que vocês têm que assistir o segmento que nós assistimos aqui, sabe por quê? Porque vocês vão descobrir o que a gente já descobriu e a gente já comentou, que tem muitas montagens diferentes. Isso é muito Uhum. estranho. Porque tem DVD, tem Blu-ray, então a gente depende da ripagem das pessoas. Alguém foi lá e ripou, colocou online. Se a pessoa tem uma montagem diferente, às vezes tem esse episódio, às vezes pode não ter. Tem um outro Uhum. episódio no meio. Então, é por isso que eu vou deixar aqui na descrição o episódio que nós assistimos. Que aí você assistindo, assim, ou se você já assistiu, você sabe do que a gente tá falando, né? O que você achou dessa parte do vampiro? Olha, uma coisa interessante, o diretor que você citou, ele dirigiu os 2 episódios de gags, e ele vai dirigir mais, ele dirigiu 11, né, desses segmentos aí nessa temporada. Pois é. E, é, eu acho que assim, ele é um jeito da Sui Leon e do Campanella O lá, Campanella ganhar o dinheiro, né? Comprar um lance. do Joseph Campanella, os dois pagarem suas contas e pagarem também um certo mico, né? Porque eu achei que é curioso, tem uma maquiagem divertida de vampiro que fizeram nele, né? Sim. E ele tenta emular aquele sotaque ali do leste europeu, de engraçado e tudo mais, mas não tem nada assim nesse episódio que ele não é particularmente engraçado e também não dá muito medo. É. Então ele basicamente ele é algo leve, é tão leve que não tem muito gosto de muita coisa, é uma pena, né? E Não, e tem a os dois gente. atores muito bons se esforçando, claro, dando o Aham, máximo de si, aham. né? Não, e a gente vem conversando que Night Gallery, para quem gosta de quadrinhos, né, e tá quadrinhos de terror principalmente, dessa fase da IC Comics, né, o Cripta, por exemplo, tem uma vibe muito, é meio que querer levar pra televisão o que tinha nos quadrinhos de terror. E para quem lia os gibis e tal, os quadrinhos, lembra que tem segmentos curtos, tem segmentos maiores e tal. Então eu tenho essa sensação que eles estão querendo emular o que fazia sucesso nos quadrinhos, porque fazia muito sucesso, entendeu? Né? Mas é como você falou, tem histórias muito boas na EC Comics, né? Não tem um roteirista ruim, muito pelo contrário, tem vários roteiristas ótimos.
E esse segmento, ele é muito gagzinha solta, né? E se não tiver, até ajuda melhor você curtir. Penso eu, né? Algumas ajudam. Essa daí, achei tão bobinha que nem... Pra mim não fez nem diferença se não tivesse, entendeu? Talvez esses episódios, essas gags, eles fossem interessantes você assistir um compilado deles. Um do lado do outro, eles não iam atrapalhar os episódios que são mais dramáticos e iam casar melhor, né? Talvez até isso seja até uma, digamos assim, uma sugestão para um dia alguém fazer um compilado, Seria né? seria legal, funcionaria melhor. Talvez se todo mundo pegar e tu colocar todas as gags, porque a segunda gag vai ter o Leslie Nielsen, né? E assim, eu sempre achei ele era um ator até que ele fazia paradas dramáticas e tal, mas ele funcionava muito no humor, né? Ele era maravilhoso no humor, né? Mas agora eu vou te chamar, então, para o terceiro segmento desse episódio, que é o que a gente ficou mais discutindo e achou ele mais bizarro e confuso, que é a mão de Borgus Wings. A ideia de um transplante de órgãos, sem dúvida, é emocionante. Mas a história atrás da tela leva esse conceito bem adiante, ou, se quiserem, a um passo atrás. A uma outra espécie de mundo. Um mundo em que um cavalheiro chamado Lackland encontra uma mão que não é sua e encontra-a unida ao seu pulso. Nosso quadro, A Mão de Borgus Wims. Né? Queria que você contasse essa história pra gente poder tentar entender, né? Diz que é baseado no conto do George Langham, não conheço esse escritor. Direção do John Meredith Lucas, que ele é um cara mega obscuro. Eu procurei bastante no MDB, não achei muita coisa não. Parece que ele usa um nome meio fantasia. Ficou meio estranho pra mim. Falando desse diretor, ele vai dirigir outros episódios da Galeria do Terror, 4 episódios, né? E ele era um cara que, por incrível que pareça, ele era um cara da televisão e de séries não tão obscuras assim. Ele dirigiu o episódio da série original do Star Trek, dirigiu o episódio do Fugitivo, do Planeta dos Macacos, era um cara com experiência. E agora, engraçado, né? Antes de eu entrar o episódio, eu e você, a gente discutiu muito de problemas de roteiro, né? Ficou tudo muito confuso. Isso. E esse episódio ele é escrito pelo Alvin Sapinsley. E o cara era um sujeito que ele não era um escritor ruim. Ele escreveu episódios do Tales of Tomorrow, Suspense, Havaí 5-0. Ele é um cara que... Ele tinha muita experiência na televisão de séries importantes, o escritor. Dessa bobagem, né, monumental que é esse assim, a gente vai explicar melhor, né, Marcos? Vamos explicar. Isso. Tu não quer contar um pouquinho? Aí a gente... Sim. A gente tá às voltas com um personagem que ele tá com um problema muito sério, esse cara. Ele é um sujeito que ele alugou um apartamento para morar. Só que desde que ele foi morar ele pegou o apartamento já mobiliado, tudo direitinho, ele tá morando ali. Desde que ele alugou esse raio desse apartamento, a mão dele, uma das mãos, a mão direita e o pé direito, o lado direito do corpo dele, estão tendo, digamos assim, vontades próprias, entre elas instintos assassinos. Meu Deus. Já começa com a maior cena de ação, o cara totalmente descontrolado num carro, né? Não tem esse cold open aí? Ele tá dirigindo, ele tá passando um cara na rua que é um sujeito de terno, um sujeito que tem um barbudo, e do nada a mão direita dele e o pé direito, né? O pé vai pisando no acelerador e a mão vai girando o volante tentando atropelar esse cara. E ele com o outro lado do corpo, né? Tentando impedir, e na tentativa que ele faz de não atropelar e matar o cara, ele vai bater o carro. E aí as coisas começam a ficar complicadas pro lado dele. E ele vai procurar um médico, que é o Ray Milland. Meu Deus do céu. Ray Milland, o que você tá fazendo aí, né? Olha, pra que o Ray Milland... Olha, gente, o Ray Milland é aquele cara. Ele é o cara do filme Farrapo Humano, né? O cara que... O Farrapo Humano é um dos filmes mais importantes dos anos 40, filme do Billy Wilder. O filme ganhou Oscar de melhor filme, ganhou Oscar de melhor ator pro Ray Milland, né? O Ray Milland faz aquele sujeito, né? O alcoólatra, né? Um dos filmes mais famosos
sobre vício também, o Farrapo Humano. No caso, o vício do álcool. Um filme importantíssimo aí. Fora isso, o Ray Milland também, ele tá nos filmes, por exemplo, do Roger Corman, ele tá no Enterrado Vivo, ele tá no Homem com Olhos de Raio-X, que é... Ele é um nome famoso, né? O Ray Milland, né? Sim. Ele tá fazendo, Ele tipo, o ficou... médico, né? Cirurgião, né? Isso. E você vê que o Ray Milland, ele não tá muito afim, né? Tá na cara que ele tá aí no episódio, ele tá assim, falando, vou fazer o meu pra pagar minhas contas, mas tá difícil. Bom... O cara procura, esse personagem que a gente tá falando, esse jovem, esse rapaz, que a mão dele, né, a mão direita e o pé direito dele estão tendo instintos assassinos, ele é vivido pelo George Maharis. Esse cara, quem assistiu o seriado Rota 66, famosíssimo seriado aí, né, dos anos 50, 60, vai lembrar que ele era o Buzz Murdoch do seriado. Então, ele é muito lembrado por isso, além de 1 milhão de papéis na televisão nos anos 70 e Legal. 80. Enfim, um cara muito conhecido, um cara assim bonitão, né? E ele, vamos dar créditos a ele, ele faz o que ele pode, né? Ele se esforça. Ele quer tirar um leite de pedra ali, né? Porque é um roteiro meio a lá, sei lá, a caralho o negócio. Isso, o que acontece? Ele vai lá procurar o médico, que ele fala, vou contar pro senhor o que tá acontecendo, doutor. Olha só, essa minha mão aqui, acho que se não me engano é a mão direita mesmo, né? Ela tentou atropelar um cara na rua, aí, outro dia, eu estava lá no meu apartamento, eu, sem querer, apertei uma campainha errada, fui parar no apartamento errado, e tinha uma moça nesse apartamento, a gente se conheceu, 3 dias depois é meio assim, noivos. né? A mão apertou a campainha errada, né? Isso. A mão. Tudo é culpa da mão. E aí ele conta que ele tentou matar essa noiva dele, pegou uma faca e tentou esfaquear a moça. E aí ele fala pra esse depois ele fala pro médico, olha, eu preciso que o senhor ampute minha mão, porque eu tô achando que a única maneira de eu me livrar desse problema que eu tô tendo da minha mão querer matar as pessoas é o senhor cortar a minha mão. O médico fala pra ele, não, cara, eu não posso cortar a sua mão, não é assim que as coisas funcionam, rapaz, imagina, né? É assim, meu camarada, você chegou no meu consultório, corta minha mão aí, meu brother. Aí, a gente tava conversando, começa os problemas do roteiro, porque tá, ok, o lado direito do cara, né, antes da gente começar a falar dos problemas de roteiro, ele também, para mostrar a influência maligna que essa mão tem, ele pede pro médico uma caneta e um papel, e ele escreve umas frases em latim com outra letra. Aí eu tava até falando pra Angélica, não, peraí, vem cá. Quem escreve é o nosso cérebro, né? Não é a nossa mão, exatamente. A mão não tem cérebro, né, cara? Então, pode falar que a mão tá encapetada, então ela sabe tudo, sabe latim. Então não é a mão dele, a mão que tá direita que tá fazendo o que ele não quer, é ele, né? É o corpo dele, porque, outra coisa, você tá dirigindo, ok, a mão ali que tá movendo o volante, uma das mãos e um dos pés está no acelerador fazendo o carro ir para cima de alguém. Se o outro lado do seu corpo tá funcionando, convenhamos, né? Você pode pisar no freio, você pode girar o motor pro outro, você pode puxar a embreagem. Então, basicamente, depois ele fala que o corpo dele tá sendo assumido por essa entidade, né? Mas é só um lado. Né? É só o lado direito, né? Assim, né? Tá. Aí começa a virar uma palhaçada que a gente pensa, tá, ok. Aí como é que você vai esfaquear alguém, sendo que a tua outra mão pode te impedir, né? Você pode se jogar no chão, porque só um lado do seu corpo tá possuído. Tem uma outra cena muito engraçada, em que ele pega uma arma também, né? Porque ele recebe uma visita de um sujeito, ele manda um recado pra um cara, né? A mão faz ele tentar encontrar um cara... A mãozinha liga, aí com a outra mão ele segura, né? Por que ele segurou, então? Aí a mão endemoniada dele começa a ligar, tipo, sei lá, sabe a mãozinha da família Addams? Aí começa a ligar e ele segura com a outra mão. Por que ele não soltou, então, e bateu o telefone? Queria ver como é que a mão dele ia fazer pra ligar. Exatamente, aí ele obriga ele a ligar para um cara, né, e mandar um recado que quer falar com esse cara, e ele cita até o nome de um sujeito que ele não conhece. Nós vamos depois saber por que ele citou esse nome, digamos, a mão não tem como te obrigar a citar o nome de alguém, né? Mas enfim, aí quando esse cara vai ver, ele vai tentar matar o cara, e
acaba. O outro lado do corpo dele impede ele de conseguir matar o cara e ele vai tentar se matar com um revólver, com a pistola, né? Aí ele impede, né? Um dos lados com a outra mão ele impede a arma de acertar a pessoa. Aí ele fala, vou tentar me matar. Só que ele tenta se matar com a mão que tá dominada. Ela não aperta o gatilho, né? Por que não troca de mão a arma? E começa a explicação disso tudo depois, meu Deus do céu, você fica assim. O roteiro, ele meio assim, ele cria uma regra, que essa regra, ela só funciona do jeito que o roteiro quer, quando o roteiro quer. É tipo, né? Assim, convenções. Não, é uma história, veja bem, é interessante, né? Eu adoro histórias de mãos amputadas, de braços amputados que se movem, pô. Tem várias histórias nos filmes de terror de uma mão que se arrasta pra uma vingança, de um braço que tem uma anatomia de um assassino, lembra aquele filme que tinha o VHS? Que o cara tinha um braço implantado e o braço vai matar as pessoas porque ele era de um assassino. E é bem interessante mesmo essa lógica de que o braço quer matar, só que o braço não tem um cérebro, né? Então, como é o teu cérebro que vai mexer bom, sei lá, né? As Mãos de Orlac, do Robert Vienne, né? Robert Vienne, que é um filmaço, mas é as mãos, né? São as duas mãos, Isso, né? Aí não tem como uma mão querer que o cara é outra, pianista, né? E tal. Então, é uma história muito louca essa daqui, da mão e tal, que no final tem a parada do latim, aí depois você descobre, né, que ele aí vai aparecer um detetive, o cara, o Ray Milland, que, aliás, tem uma cena que a gente não comentou, né? A gente só deu risada disso. Ele pega uma estátua no consultório do médico e aí esmaga a mão. Assim, ele vai lá, não quer cortar minha mão porque eu tô pedindo, tu não quer cortar? Pá, ele pega a estátua. Só que a gente sabe que normalmente ninguém amputa uma mão porque quebrou osso. Vai te mandar pro ortopedista, bicho. Tu vai ficar com a mão quebrada, tu vai ficar um tempão pra se recuperar. Mas não, o médico vai lá e corta a mão com bisturi, porque a cena mostra que ele tá pegando um bisturi pra poder cortar uma mão quando a gente sabe que é uma serra, né, gente? Na moral, né? É uma serra. Se você pega alguma coisa pra dar uma pancada na sua própria mão, primeiro, que se a mão não obedece ele, ela não ia ficar parada pra ele dar a pancada, ela ia tirar, ele ia ficar batendo na mesa, sem parar. Segundo, você deu a primeira pancada, as pessoas vão te segurar, não vão deixar você dar a segunda, a terceira, e mesmo assim, pra você bater numa mão com um peso de papel, a ponto da sua mão ficar inutilizada a ponto de ter que amputar, gente, não, isso não. Essa daí é uma história que se a gente lê no Crip, tá, e fala, não, nada disso. E aí, como você mesma citou, continua, o absurdo vai continuando, porque aí o Ray Milland arruma um investigador. Conveniências do Dr. Girafales. Não, e aí começa o show de conveniências. Esse investigador, por acaso, ele investigou a morte do cara que era o dono do apartamento que esse jovem tá alugando. Esse jovem que tá com problema com a mão, né, assassina. E era um sujeito que ele teve. Que ele fala que o cara morreu sendo jogado da janela do apartamento. O suspeito era um sujeito, uma espécie de sócio desse cara, que o cara era meio metido em paradas erradas. E a namorada do cara. A namorada do cara, quem era? A moça do outro apartamento de baixo, que ele apertou a campainha do apartamento errado e ela 3 dias depois ficou noiva dele. Nossa, isso é foda, galera. A mina ficou noiva do cara 3 dias depois que ela conheceu. Isso. Imagina, essa moça por que ela ficou no mesmo apartamento, né? Depois de ter tramado a morte do cara, teoricamente... Não se sabe. Por que uma fulana desse tipo, alguém desse tipo, né, que trama assassinato de alguém, consegue tramar o assassinato, fazer o assassinato e sair livre
né? Porque nunca conseguiram provar a culpa dela. É ela vai 3 dias depois ficar noiva de um cara que ela conheceu, porque o cara cara apertou a campanha dela aleatório, né, errado. meu? Um Que cara veio aleatório. com o maior papo de fanchona na porta. Detalhe, Ai, eu errei de apartamento, mas acertei no amor. Negócio o cara assim. tá morando num apartamento que era do cara que ela ajudou a assassinar. Ela 3 dias depois fica noiva desse cara. Ah, tá bom. Aliás, tá bom. a mina é a Patricia Donahue, né? Donahue. Uhum. Que ela Sim, participa no Além da Imaginação, naquele episódio lá do Push, né? A Isso. parada em Willoughby, né? Uma Stop at atriz que Willoughby. ela teve. Ela tinha muitos papéis na televisão, uma boa atriz, né? Aí É, pegam boa. ela pra fazer essa. E, Não, ela era assim, pegaram ela pra ser uma gata genérica, né? E tal. Né? isso. E aí outra coisa que o detetive fala, quando foram jogar o cara o cara fala assim, não, esse cara era um grande estudioso do ocultismo, né? Será? Não, é pra justificar que ele fez um mega babadão antes de morrer, que a mão dele ficou amaldiçoada, Isso. que quem alugasse o apartamento ia ficar amaldiçoado também. Aí a gente Tem fez uma várias hora piadas que- de teor sexual que a gente não pode repetir aqui de jeito E- nenhum. Não, Então- E aí ele conta que quando foram jogar o cara da janela, o cara se agarrou ali no parapeito e o cara e a pessoa que tava tentando jogar o cara da janela cortou a mão do Cortou a cara mão. pra. Aí eu pensei comigo, tá, porque um assassino profissional, ele vai te jogar pela janela, você se segura ali no parapeito, ele não consegue tirar a tua mão e te jogar, ele tem que cortar a sua mão. Né? Nossa, Isso não que faz nenhum assassino é sentido. esse incompetente, mano? Você vai cortar a mão, dá uma machadada na cabeça logo de uma vez, né? Num Porra, outro foi essa? momento, o que acontece? O jovem aí, ele conseguiu destruir a própria mão naquela cena nada convincente, cortou a mão fora e tá livre do problema. Mas e o médico- pé? E o pé que o cara ele falou que o pé começou também a obedecer? Você vai cortar Então, o pé? Então, só que aí o que acontece? O médico dá a entender que, beleza, jogaram o cara pela janela e tiveram que cortar a mão dele pra fazer isso. E é por isso que a mão das pessoas é que é dominada. Por que uma coisa tem a ver com a outra? Nunca o roteiro explica, nem vai explicar. Ah, não. Pior, parece que agora ele possuiu a mão do médico. Puta, o final é qualquer negócio. Aí Porque o médico vai escrever uma receita, escreve uma frase em latim mega elegante, né? Fala assim, esse cara era muito foda, hein, esse fantasma da mão. escreve uma frase de Virgílio aleatória no papel e o policial fala, isso aí é Virgílio. Eu falei, gente, vai, para. Aí é a fada da conveniência com 2 varinhas na mão, não é com uma varinha só, né? Não, essa história a gente achou ela mais engraçada do que coerente. E, cara, é isso, né? Uma história sobre mãos, que é uma coisa mó fantástica. Se eu pudesse recomendar aqui, a gente já falou das mãos de Orlac, que é muito legal. Tem Anatomia de um Assassino, tem aquele que é da... Não é da Hammer, eu acho que é da Amicus, né? Tem uma história lá, acho que é do cara que vai no sanatório e tem vários malucos contando histórias. Aí tem um dos segmentos que tem o cara que corta a mulher... Oi? Asylum, isso. Tem um segmento do Asylum que o cara corta a mulher em pedacinhos e os pedacinhos da mulher começam a se arrastar pra atacar ele. Então, tem várias histórias de membros amputados legais, entendeu? No terror assim. A herança da moça que ela recebe os olhos, né, de uma outra moça, né? Que tinha poderes mediúnicos, né? Nossa, essa história é bem legal, hein, gente? A gente já até falou no nosso programa. Acho que o nosso primeiro Halloween de terror foi asiático e falamos de The Eye, né? Que você é enganado o tempo todo, é mó legal, né? No final a aparência da mina nem é aquela. Mas assim, pô, é isso, né? Aí termina com um mini segmento também, que é uma gag chamada Fantasma de qual ópera, né? Se você conhece essa história, o Fantasma da Ópera é uma história famosa, clássica pra caramba e tal. E aqui a gente vai ter o Leslie Nielsen, que ele está ali atuando junto com a Mary Ann Beck, né? E ele tá ali, ele desce com aquela mulher nas escadarias e começa a fazer um discurso. Por que a sociedade, não sei o que, este homem, eu sou um homem com a cara deformada, você não sabe o que eu sofro, e joga ela numa cama de cetim vermelho e tal, e vai sentar no piano para começar a tocar. Toca o tema que a gente usa para os nossos podcasts, né?
os antigos, que é aquele tananã, tananã. Aí pega e ela chega lá, chega perto dele, ele tá com aquela máscara na cara, ela vai e arranca. Aí ele tira, assim, ele se vira. Como você ousa tirar na máscara da minha cara, sua maldita e tal. E pega ela, começa a puxar o cabelo dela. Aí sai a máscara da cara dela. E ela é uma mulher tão feia quanto ele, se vacilar mais feia ainda, né? E é isso, né? Aí ele olha uma segunda vez assim e fala, pô, nós temos tudo a ver, né? Nós dois somos feios, né? Ele não fala isso, mas dá pra ver que ele tá pensando isso, né? E termina assim, dessa maneira Exatamente. singela, assim, a moçoila. Aí eu e o Marcos ficamos conversando, falando assim, pô, ele poderia então perguntar pra ela, porra, me dá o endereço aí o telefone do cara que fez a prótese da tua cara, aí que tá perfeita, hein? Tava toda linda, toda gata, enquanto eu tava com uma máscara branca na cara, com o queixo coberto, né? E essa é a gagzinha que termina esse episódio. Uhum. Olha, aí o que acontece? A gente tem o Fantasma da Ópera, aquele livro do Gaston Leroux, né, clássico da literatura de terror. Mas esse filme, tanto é que quando começa a introdução desse segmento, a pintura, né? A gente já, vocês que estão nos acompanhando sabem que todo segmento é introduzido pelo Rod Serling e é mostrado uma pintura, um quadro que vai ter relação com o segmento. Você logo percebe que o quadro é uma pintura que é em cima de uma cena do filme de 1925 do Fantasma da Ópera, né? Sim. De uma imagem famosa ali do Lon Chaney maquiado, né? Esse filme ficou famoso, entre outras coisas, pela fantástica, e depois se descobriu que ela era muito dolorosa também, né? Envolvia ferros na boca e etc. O Lon Chaney fazia umas maluquices, né, gente? Se machucava muito, Isso. né? Com as maquiagens. Tem a famosa cena do filme em que o nosso querido fantasma está tocando piano, a moça lá vai se aproximar, vai tirar a máscara dele e a gente vai revelar aquela inacreditável maquiagem e o trabalho também, né? Todo o trabalho de interpretação que o Lon Chaney fazia. Essa cena icônica, toda pessoa que gosta de terror e de cinema vai saber do que a gente está falando, do filme dos anos 20, de 25, e esse curta, né? Essa gag tenta fazer uma brincadeira com essa cena famosa, né? E é isso, basicamente. É o jeito como termina, né? Assim. Veja bem, é bobinho, é engraçadinho e tal. O que eu tenho a sensação é que eles querem terminar numa nota de humor, sabe? Eles falam assim, vamos terminar engraçado, não vamos terminar triste, né? Pode começar pesado, mas a gente vai lá e termina engraçadinho, vai, pra pessoa falar, hahaha, que bobo, no final ela era tão feia quanto ele, né? E tal, claro, né? Tem que fazer o recorte da época, né? Do que tinha na televisão e tal, mas vamos colocar assim, né? Aqui entre nós, que tem o Leslie Nielsen nessa temporada, inclusive que eu lembre, fazendo um papel maravilhoso. E aí sem máscara mesmo, sendo o Leslie Nielsen que a gente conhece, engraçadão, maluco, do Corra que a Polícia Vem Aí. Então vale a pena esperar, né, Marcos? Sim. Mas é engraçado. Se a gente pudesse destacar alguma coisa desses dois episódios de gag, né? De humor. Tem umas maquiagens bacanas, interessantes, né? Sim. Bem cuidadas. Em termos de produção, é algo que é bem cuidado, tudo certo. Só não tem, digamos assim, nenhuma ideia tão brilhante que vá matar a gente de rir, né? Mas eu diria que esse segundo episódio, essa segunda gag, por ela fazer essa referência e essa piada com o Fantasma da Ópera de 25 e trazer a nossa imagem aí um pouco da nostalgia do Lon Chaney, né? É mais interessante. É mais né? simpático. O que tu diria? Qual é o ponto alto e qual que é o ponto baixo? Que a gente fazia isso, né? Nos podcasts, tem um ponto alto e um ponto baixo? Na tua opinião? O ponto alto desse episódio é, obviamente, o segmento que é dirigido pelo John Braham, né? E escrito pelo Rod Serling, do garoto que previa terremotos. É um dos melhores segmentos da série toda. Eu acho que é uma coisa redonda, perfeita e de um grande impacto também. Dá uma neurose, né? Aquele negócio. Quando eu assisti a primeira vez, toda vez que eu assisto esse episódio, eu me sinto mal. Eu falo assim, caraca, será que eu tenho que correr pra abraçar todo mundo que eu conheço, que eu amo, né?
enquanto tem tempo, né? Dá aquela angústia, porque a gente sabe que a Terra, né? O planeta Terra tá condenado, mas daqui a muitos anos, mas tá condenado, né? Sim. A gente não vai viver tanto, né? Mas, cara, você vê isso numa série, né? É uma coisa que dá uma angústia, né? Dá uma bad vibe forte, né? Eu também concordo Sim. contigo. O ponto alto é, com certeza, o garoto que prevê terremotos. E o ponto baixo? O ponto baixo é o segmento lá da babá que vai pra casa eu imagino que é um vampiro que é casado com uma mulher lobisomem, né? Por isso que o filho é meio lobisomem. É verdade, Parece, porque né? a criança que não aparece, ela faz uns roncos de cachorro, né? Aí a babá Uhum. começa a falar assim: que é isso? Ninguém falou pra mim que tinha um cachorrão aqui, nem nada, né? Mas é muito bobinho, né? Nossa, é muito Uhum. qualquer coisa, assim, não é tão legal. Até o da mão consegue ser mais legal do que esse daí, mas porque a mão tem mais tempo de tela, né? Então acaba sendo engraçado aquele negócio do É, cara, né? Segurando a mão, aí a mão pega o telefone. Legal. o da mão, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim esse episódio Que que engraçado. ele tem tempo suficiente pra gente começar a achar graça nele, dele É. se tornar engraçado, né? Porque é uma palhaçada, né? Mas então tem isso. Agora esse sketch, ele realmente ele é meio inócuo, né? Ele nem, enfim. Exatamente. É, concordo contigo, assina embaixo, né? E é isso, acho que a gente chegou aqui ao final do nosso primeiro podcast sobre a segunda temporada de Galeria do Terror. Eu quero deixar umas mensagens importantes aqui nesse momento. Não desliga, fica aí, escuta tudo, por favor, né? Nós estamos fazendo uma vaquinha para poder comprar uma webcam nova, né? Você vê que a minha webcam é um pouquinho, mais ou menos, a do Marcos tá um pouquinho ruizinha, né, Marcos? E a gente tá levantando um din-din pra webcam. Então a gente tem várias maneiras de você nos ajudar. Seja pelo Live Pix, que tá aí abaixo também. Tá no nosso link, nos links agregados, né? Linktree, né? Você vai lá, tem Live Pix, tem o link da vaquinha. A gente agora é afiliados da Amazon. Então, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, a gente não importa. Se você for comprar na Amazon, pelo nosso link, você não paga nada a mais. E a Amazon dá uma michanga pra gente, não importa quanto dá, mas já vai pra nossa vaquinha também. E para poder sustentar uma coisa importante, gente, a gente tem o nosso OneDrive, que a gente compartilha com as pessoas, com todos os episódios da série Além da Imaginação. Agora eu vou colocar os episódios de Galeria do Terror também. Então, gente, tem muito conteúdo que a gente tá gerando e a gente tá pedindo apoio para poder manter esse conteúdo. Se você gosta do que a gente tá fazendo, pô, tem gente que fala que, caramba, adoro o começo do ano, que sempre no começo do ano vocês fazem aí uma programação sobre o Rod Selling, é Além da Imaginação, agora é Galeria do Terror. Então, meu, compartilha com a gente aqui do que a gente tá trazendo de interessante e ajuda a gente também. Seja pelo meio do Colabore Aí, seja via Pix, não importa. Pix tá logo abaixo, então nos ajude, né, Marcos? Porque sem a sua ajuda não tem como manter, gente, não tem mesmo. Uhum. Vocês são a razão de ser, né, de existir esse trabalho. Então, quem puder e quiser colaborar, a gente agradece demais, É tá? isso aí. Não, e lembrando que o podcast, a versão tá aqui em vídeo no YouTube, mas a gente também tá no Spotify. Nós estamos no Internet Archive. A gente libera o podcast para todas as plataformas, para todos os aplicativos de podcast. Pode procurar Além da Imaginação Podcast ou Cineclube da Masmorra, ou mais ainda, procure Galeria do Terror Podcast. Eu coloco aqui abaixo, porque eu costumo deixar em várias localizações para poder facilitar que as pessoas encontrem, tá? Então, quando você encontrar, você escutar, você já segue, seja lá no Spotify, onde for, seja aqui no YouTube, tá bom? Então, com isso, a gente vai terminando o nosso primeiro programa. Quero agradecer sua audiência, quero sua opinião aqui abaixo, viu? Conversa com a gente pra gente saber o que você achou do episódio, se você já conhecia e tal. Qual é teu ponto alto e teu ponto baixo? Comenta com a gente aqui abaixo, tá bom? Beijo e até a próxima na nossa Galeria do Terror. Beijão. Fiquem muito bem. Falou, tchau, tchau. Tchau.